Durante uma viagem de acampamento com amigos, o protagonista começa a desconfiar da relação entre sua esposa, Liv, e seu amigo Ian. Após um encontro inesperado perto de uma cachoeira, agora ele luta para entender se suas suspeitas são justificadas ou apenas paranoia, enquanto tenta não tirar conclusões precipitadas. Descobri que minha esposa estava dormindo com seu melhor amigo o tempo todo em que estávamos namorando. Por que isso ajudou a me conhecer? Preciso saber se estou sendo paranoico ou não. Eu estou em uma viagem de acampamento caminhada agora com minha esposa. Liv, 3 outros casais, Dom e Kat, Chen, Sarah, eu e Miranda, e o amigo de longa data da esposa Ian, seu namorado Odi. Seu nome verdadeiro é Orlando. Estamos todos entre 30 e poucos e 40 e poucos anos. Somos todos entusiastas de atividades ao ar livre e queríamos fazer essa caminhada há algum tempo. Estamos acampando à noite e caminhando durante o dia. Estava tudo bem. Então, no início da noite do terceiro dia da nossa caminhada de 8 dias, paramos para acampar. Minha esposa e eu decidimos nos aventurar e apenas conferir um pouco da área ao redor do nosso acampamento. Encontramos uma pequena cachoeira que alimentava o riacho que serpenteava em grande parte perto da trilha que estávamos caminhando. Tinha talvez 1,5 metros de altura e caía principalmente em pedras duras abaixo. Minha esposa disse que queria muito enxaguar no riacho e na cachoeira, mas não queria molhar suas roupas. Eu disse: vá em frente. Não estamos muito longe dos outros, mas este lugar é bastante isolado. Se você fosse rápido, poderia entrar e sair em pouco tempo. Ela fez exatamente isso. Talvez demorasse um segundo. Então saiu e tentou secar ao ar livre, principalmente enquanto se secava o melhor que podia com uma pequena toalha de mão que tínhamos conosco. Depois de colocar seus shorts e calcinhas de volta em um movimento, Ian se aproximou de nós por trás de algumas árvores. Minha esposa ainda estava completamente de topless. Foi aí que ficou estranho. Nenhum deles reagiu. Ela apenas continuou se vestindo despreocupadamente, e ele continuou se aproximando como se tivesse visto uma centena de vezes. Ele nos contou algo que eu nem consigo lembrar neste momento e que Dom queria que soubéssemos. Minha esposa e ele conversamos um pouco. Então todos nós voltamos para o acampamento. É o dia 5 agora. A trilha de caminhada corre para uma pequena cidade neste ponto, e há uma pequena pousada local que atende ao público de caminhadas. Tínhamos planejado passar esta noite aqui, deixar que todos tivessem uma boa noite de recuperação, abastecer alguns suprimentos, etc. Estou pensando no que aconteceu perto da cachoeira há 2 dias. Estou fazendo o meu melhor para esconder, mas minha esposa me perguntou esta manhã por que eu estava tão quieto ontem. Eu só disse que estava cansado, mas, realmente, não consigo me livrar do pensamento de que algo aconteceu entre eles antes. Eu ficaria menos desconfiado, mas sei que Ian é bi, não gay. Conheço esse homem há cerca de 8 anos e o consideraria um amigo agora também. Nós, maridos, e Odi, somos todos os estranhos aqui. Todas as 4 esposas e Ian são amigos desde a faculdade. Perguntei à minha esposa no passado se ela já namorou Ian e ela sempre disse não. Perguntei se Ian e alguma das outras mulheres do grupo já foram um casal e ela disse não para isso também. Posso estar apenas paranoico, mas era tão familiar a maneira como eles interagiam enquanto ela ainda estava de topless. Normalmente, minha esposa é bem reservada sobre seu corpo, então não reagir de forma alguma à abordagem dele parecia estranho. Realmente não tenho motivos para acreditar que algo errado esteja acontecendo. Embora eu esteja começando a me perguntar se há mais no passado deles do que apenas amigos. Estou sendo paranoico? Isso é um sinal de alerta? Estou realmente tentando não tirar conclusões precipitadas. A atualização. É muito cedo aqui na manhã do dia 6. Para dar a todos uma atualização, conversei com minha esposa, Liv, sobre o que aconteceu na cachoeira. Eu queria fazer isso enquanto ainda tínhamos um pouco de privacidade antes de entrarmos na trilha novamente. Estou feliz por ter feito isso. Comecei da forma mais não confrontacional possível, apenas dizendo que parecia um pouco estranho que ela não estivesse alarmada com a presença dele, mesmo estando de topless. Se ela tivesse respondido de outra forma, eu provavelmente teria parado, mas ela ficou muito na defensiva imediatamente. É por isso que você está mal-humorado. Não é grande coisa. Todo mundo já viu peitos antes mesmo do Ian. Você precisa crescer. Isso foi realmente alarmante para mim. Ela normalmente não reage agressivamente a menos que se sinta culpada por algo. Eu insisti mais, e ela ficou mais reacionária e defensiva. Ela estava tentando desviar e minimizar cada pergunta que eu fazia. Um pequeno gaslighting ali. Eu finalmente me cansei disso e disse a ela: não me diga o que está acontecendo, ou eu vou confrontar Ian, e você sabe que ele não vai mentir. Foi aí que Liv admitiu que ela e Ian tiveram um relacionamento íntimo no passado. Fiquei bravo e perguntei por que ela mentiu para mim quando eu perguntei no passado. Ela disse que não mentiu, eles nunca namoraram. Foi apenas uma situação antes de oficializarmos. Tornou-se oficial? Eu perguntei a ela em um tom muito surpreso e provocado. Então você estava ficando com ele quando começamos a namorar? Ela retrucou para mim: você não precisa ser tão vulgar, eu não quero falar sobre isso agora. Não podemos ter essa conversa quando a viagem acabar? Eu disparei de volta: absolutamente não. Ou você me conta tudo agora ou eu vou começar a interrogar seus amigos. Acho que ela percebeu a sinceridade nas minhas ameaças e simplesmente deixou a verdade fluir. A primeira parte que eu soube é que ela teve uma série de experiências infelizes de relacionamento e namoro. Liv atribuiu muito disso a não conhecer a outra pessoa antes de pular na cama com ela. Quando começamos a namorar, ela perguntou se poderíamos ir devagar. Eu concordei porque eu também estava procurando por alguém especial e, neste caso, eu estava muito interessado em Liv. Ela disse quando começamos a namorar que eu estava livre para namorar
outras pessoas até decidirmos ser oficiais. Eu disse a ela que não faria isso. Não estou interessado em namorar por aí e queria me concentrar em um relacionamento de cada vez. Ela me disse então que isso a deixou muito feliz. Ela então passou a revelar coisas sobre ela e seu grupo de amigos que abalarão a todos se vierem à tona. Aparentemente, Liv, Kat, Miranda e Sarah, todas estiveram semelhantes com Ian enquanto namoravam seus maridos atuais. Então, logo após a faculdade, Kat, que é casada com Dom, estava farta de namorar. Ela continuou escolhendo os caras errados. Nesse meio tempo, ela e Ian se tornaram ficantes. Quando ela conheceu Dom, ela pediu para ir devagar e realmente se conhecerem antes de fazer as coisas físicas. Kat disse que era possível fazer isso porque ela ainda estava dormindo com Ian. Assim, ela estava satisfazendo suas necessidades físicas, o que lhe permitiu se concentrar no lado emocional com Dom. Ian estava bem com esse arranjo e a deixou saber que era apenas sobre encontrar sua pessoa especial. Eles falariam sobre Dom e dormiriam juntos. Uma vez que Kat sentiu que realmente havia conhecido a pessoa certa, eles terminaram e ela começou seu relacionamento físico com Dom, e eles finalmente se casaram. Kat depois disso contou tudo às mulheres sobre isso. Ao longo dos anos, cada uma delas usou Ian como seu substituto enquanto procurava por o cara. Eu sou apenas o mais recente nessa coisa toda. Pedi para minha esposa explicar os detalhes de suas partes. Os casamentos das outras mulheres são delas, mas como isso aconteceu para ela? Ela me disse que depois que seu namorado anterior revelou ter muitos traços narcisistas, ela estava farta e realmente queria conhecer um cara legal. Acho que era eu. Ela falou com Ian sobre ajudar do jeito que ele fez com os outros três. Ele disse que ajudaria com certeza, que essa coisa toda é sobre encontrar um parceiro para a vida dela. Eu acredito na sinceridade dele em tudo isso. Ele é um espírito livre, o tipo de pessoa com quem eu tive conversas profundas, o tipo de pessoa que ajuda qualquer um com qualquer coisa. Nós jogamos golfe juntos. Ele está na minha vida desde que comecei a namorar Liv. Eu não percebi o quão envolvido obviamente. Basicamente ele forneceria um ouvido para ouvir, daria conselhos, falaria sobre os sentimentos dela, para que ela pudesse lidar com a espera até que ela sentisse que nós tínhamos nos conhecido. Eu literalmente senti vontade de jogar tudo pra fora. Senti como se nosso relacionamento fosse uma mentira completa. Apesar disso, continuei com as compras de dor. Perguntei a ela quando ela parou. Ela disse, quando nos tornamos oficiais. Eu disse a ela, eu senti que éramos oficiais quando concordamos em namorar. Então quando foi isso para ela? Ela disse, nós estávamos namorando. Isso não torna duas pessoas oficialmente um casal. Na noite em que pedi para você se comprometer comigo, e fizemos intimidade pela primeira vez. Ian e eu não somos nada além de amigos 100% platônicos desde aquela noite. Eu apontei, isso foi 7 meses de namoro. Você estava ficando com ele por 7 meses. 7 meses inteiros? Ela ficou quieta e eu sabia a resposta. Eu disse, então, deixe-me ver se entendi. Eu te pegaria para um encontro. Nós sairíamos e nos divertiríamos muito. Daríamos as mãos, nos abraçaríamos, nos beijaríamos. Então eu te deixaria em casa. Você se encontraria com Ian. Então ficaria e falaria sobre o quão legal eu sou. Ela retrucou, e não faça isso parecer tão sujo. Fiquei chocado. Queria correr, mas andei até o meio do nada. E não tenho como voltar, a não ser continuar acordando para frente. Em retrospecto, gostaria de ter feito isso. Em vez disso, decidi continuar para obter mais detalhes. Perguntei a ela, e quando você diz que dormiram juntos, quer dizer que usou só para se divertir? Ou quer dizer que fez todas as posições, coisas pervertidas e coisas assim que fazemos? Ela ficou bem quieta. Eu disse calmamente, você precisa responder minhas perguntas. Eu preciso saber. Vou descobrir se é de você ou de um deles. E com isso apontei na direção da porta, que levava aos outros quartos. Ela disse muito baixinho, em todos, até mais do que com você. O quarto estava girando neste ponto, mas eu ainda fiz a pior pergunta. Quando foi a última vez? Ela respondeu, na noite anterior à nossa primeira vez. Nunca quis tanto me afastar de alguém naquele momento, mas eu apenas sentei lá e fiquei de mau humor. Ela tentou me confortar e eu disse a ela para ir embora. Eu precisava de tempo. Eu não tinha para onde ir, então, apenas puxei alguns cobertores e travesseiros para o chão, aos pés da cama. Desmaiei por algumas horas, mas agora estou de pé, postando esta atualização. Quero simplesmente sair daqui, mas no final desta trilha há uma van para 12 passageiros da qual não tenho as chaves. Terei que ficar com essas pessoas por mais 2 dias e meio, e mais meio dia de viagem de volta. Não sei o que fazer. Parte de mim consegue ver a lógica, mas principalmente estou magoado e sinto que todo o nosso relacionamento é apenas um longo golpe para mim. Sinto-me satisfeito, uma medalha de prata. Também tenho uma vontade enorme de trazer isso à tona na frente de todos. Todos esses outros caras eram a mesma coisa. Estamos todos aqui apenas sob falsos pretextos. Não sei o que fazer. Tenho cerca de 1 hora antes que todos acordem, então terei que encarar Ian e minha esposa. Estou exagerando? Vale a pena salvar esse casamento? Não vejo como voltaremos. Atualização 2. Estou de volta ao conforto da minha própria casa. Infelizmente, eu e vários outros podemos estar encarando o cano do divórcio. Consegui me manter firme na maior parte do dia 6. Embora eu tenha certeza de que todos sabiam que havia algo errado comigo. Fiquei muito quieto e continuei tentando acelerar o ritmo para voltar para a van. Presumo que na hora do almoço foi quando Liv puxou Ian de lado e o contou o que eu sabia. Naquele momento, Ian começou a tentar se aproximar de mim e conversar, mesmo que eu tenha dito a ele para me deixar em paz. Ele persistiu mais algumas vezes, até que finalmente eu explodi e disse a ele para deixar para lá de uma forma muito assertiva. Liv então interveio e ambos entenderam a dica de que eu precisava de mais tempo para processar. As próximas 24 horas foram tranquilas o suficiente. Todo mundo meio que me deixou em paz. No entanto, depois de gritar com ele, Ian teve uma mudança total de comportamento. Ele passou de seu eu descontraído de sempre para um tanto indiferente
abertamente com todos. Ocasionalmente, ele fazia pequenos comentários passivo-agressivos. Nada muito óbvio, mas definitivamente direcionado a mim. Chegamos na noite do 7º dia e montamos acampamento. Eu tinha relaxado um pouco e estava sendo um pouco mais sociável com todos. Estávamos sentados ao redor da fogueira e cozinhando o resto de nossas comidas. As pessoas estavam apenas conversando, brincando, contando histórias. Billy contou a todos uma longa história embaraçosa sobre si mesmo do ensino médio. É uma história bem engraçada sobre ele e sua primeira namorada, e nela ele age como um grande idiota. Quando ele terminou, ele fez um comentário como: "Eu ainda não consigo acreditar que eu já fui tão burro, eu ainda me encolho pensando nisso." Depois que ele disse isso, Ian explodiu. "Bem, pelo menos você cresceu. Algumas pessoas nunca se tornam homens e superam o passado." Ele então olhou direto para mim com um olhar mais condescendente. Naquele momento eu tive uma experiência fora do corpo. Eu só via vermelho. O filtro tinha sumido. A razão tinha sumido. Estava ligado. "Sabe, Ian, você está certo. Às vezes nós só temos que ser homens e encarar o passado de frente." Nesse ponto, Liv tentou interromper, mas eu a ignorei completamente. "Tal abordarmos o fato de que você costumava brincar com todas as nossas esposas enquanto estávamos namorando. Até os insetos ficaram quietos quando eu disse isso. Ah, rapazes, vocês também não sabiam. Enquanto eles estavam nos segurando para construir uma conexão, eu totalmente entre aspas no ar, nossas futuras esposas estavam usando o velho Ian aqui como seu brinquedo humano." Dom e Billy pareciam confusos e bravos. Chan tinha uma expressão no rosto de surpresa. Apenas um choque total de desastre. Eu não tinha terminado. No entanto, virei-me para Dom. Foi Kat que foi pioneira nesse plano incrível. Ela descobriu que a chave para construir um relacionamento duradouro era ir devagar, conhecer um ao outro antes de pular na cama. Tudo o que você precisa para lidar com os desejos é de uma melhor amiga disposta a explodir suas costas quando você chega em casa dos seus encontros toda excitada e incomodada. Dom interrompeu nesse momento. "Se lasque, Eli, como você sabe disso?" "Ah, eu descobri há 2 dias que quando eu levasse Liv para tomar injeções, essa não seria a única coisa que ela engoliria naquela noite." Nesse ponto, Liv perdeu o controle e começou a gritar comigo: "Por que você está fazendo isso? Você não precisa." Mas ela foi interrompida quando Shan apareceu. "É verdade. É tudo verdade." Todos ficaram quietos e olharam para ele. "Eu sabia desde que estávamos namorando. Eu não descobri que era todo mundo também, até depois que nos casamos." "Sinto muito, Eli. Eu poderia ter avisado." "Billy, eu juro que não sabia que era você também naquela época." Billy tinha um imenso olhar de pavor no rosto. "Shan, nós costumávamos sair com Miranda e Sarah. Algumas vezes saíamos e depois as deixávamos na casa de Ian. E isso significa que elas." Shan apenas olhou para ele e assentiu. Eu imediatamente me virei para Ian. "2 de uma vez. Então eu uivei como um lobo." O que em retrospecto é realmente embaraçoso, mas na época eu achei hilário. Discussões estavam estourando entre os casais por toda parte quando um suspiro audível. O Dee estava sentado lá com lágrimas pesadas rolando pelo rosto. Ele olhou para Ian. "Mentiras, mas mentiras. Nunca acaba. Não importa o que eu perdoe. Não importa quantas vezes eu te aceite de volta. Você sempre faz isso comigo." Ele então deu um tapa nele, se virou e saiu pela trilha. Ian correu atrás dele. Os outros 3 casais resmungaram baixinho um para o outro. Então cada um começou em direções separadas. Fiquei perto do fogo me sentindo triunfante. Liv veio até mim e disse: "Espero que você esteja feliz." Eu rapidamente olhei nos olhos dela e disse: "Eu nunca estive tão feliz comigo mesmo em toda a minha vida. Estou 80-20 para o divórcio agora. Eu recomendo me deixar em paz até chegarmos em casa, desempacotar, tomar banho e comer. Porque a única coisa que você vai conseguir antes disso é me fazer aumentar isso para 100. Naquele momento ela se virou e entrou em nossa barraca. O dia seguinte foi o mais estranho das 7 horas da minha vida. Entre a arrumação da manhã, a caminhada até a van, o carregamento e a viagem de 4,5 horas para casa, talvez 19 palavras tenham sido ditas no total. Estou sentado no meu banheiro, sem tomado banho. Vou comer uns nuggets de frango, beber 3 Dr. Peppers e depois falar com minha esposa. Não sei para onde vamos daqui, ou onde qualquer outra pessoa vai acabar, mas sei que não vai ser bonito de qualquer jeito. Atualização 3. Já faz 4 semanas que voltamos da viagem. Tudo, em todos os lugares, aparentemente implodiu. Dom e Kat estão se divorciando. Eles estão juntos há mais tempo do que todos nós casais e têm um filho de 10 anos. Dom levou a revelação muito a sério. Além de estarem juntos há mais tempo, ele teve o maior período de namoro com 9 meses. Foi uma pílula difícil para ele engolir porque ele se lembra que eles não deram um passo para a intimidade até que ele começou a questionar se queria continuar no relacionamento. Agora que ele sabe a verdade, não importa o que Kat diga a ele sempre acreditará que o tempo foi tão longo porque ela não queria parar de estar com Ian. Sentei-me com Shan e tomei algumas cervejas uma noite. Temos sido bons amigos ao longo dos anos, mesmo que só nos tenhamos conhecido através das nossas esposas. Shan disse que Sarah tinha sido franca com ele. Quando começaram a namorar, ela disse que queria esperar pelo menos 3 meses antes de fazer intimidade, mas também disse a ele que ainda estaria se encontrando com seu ficante. Shan realmente gostava dela, mas também a informou que ele estava apenas namorando casualmente até que ele soubesse, e Sarah disse que ela estava bem com isso também. Então, ao contrário do resto de nós, idiotas, Shan também estava tendo o seu durante esse tempo. Admito que ele era o único de nós dotado de escolha transparente. 2 semanas antes dos 3 meses acabarem, e depois de alguns encontros duplos com Billy e Miranda, Shan percebeu que estava se apaixonando por Sarah, e disse que a queria exclusivamente. Ela descartou o mínimo de 3 meses e eles foram íntimos na primeira vez naquela mesma noite e nunca olharam para trás. Ambos deixaram um ao outro completamente ciente das façanhas do outro durante esse período imediatamente. A honestidade parece ter ido longe. Como Shan me disse que eles tiveram uma pequena briga, mas foi só porque Sarah achou que eles deveriam ter se desculpado de todo o fiasco da fogueira em
em vez de entrar na conversa. No geral, eles estão indo bem como um casal. Graças a Shane, também tem uma atualização sobre Billy e Miranda. Eles estão nos estágios iniciais de uma reconciliação. Billy está obviamente e justamente passando por um momento difícil. Ele sente que ela o traiu e está usando a semântica para justificar isso. Eles namoraram por 6 meses antes de oficializarem. Eles têm 3 filhos menores de 7 anos. Então ambos sentem que precisam tentar fazer as coisas funcionarem para as crianças. A maior dificuldade de Billy é lembrar claramente de deixar Miranda e Sarah na casa de Ian em 2 ocasiões diferentes. Saber que ela saiu com ele enquanto planejavam um atroz o deixou com uma casca de seu antigo eu. Aparentemente Miranda tentou dizer a ele que apenas dessas vezes eles fizeram alguma coisa, e não foi realmente um atroz, mas como um trem reverso. Novamente, semântica para justificar. Shane me diz que Miranda está dizendo a verdade, pois Sarah era outra parte nisso e confirmou que não era um atroz de verdade, mas honestamente, isso realmente importa? Ian me procurou para se desculpar, eu disse para ele se lascar e então o bloqueei. Odie também entrou em contato, acho que minha revelação foi a gota d'água. Na verdade, conversamos bastante ao longo de uma semana, embora fossemos apenas conhecidos amigáveis antes. Acontece que Ian e Odie estão se dando bem há 15 anos. Enquanto Ian retrata essa imagem descontraída e altruísta em todos os lugares que vai, Odie sabe que ele é extremamente egocêntrico e manipulador. Ele frequentemente termina com Odie por curtos períodos de tempo, ou diz que eles estão em um intervalo, para que ele possa fazer o que quiser porque ele não é um trapaceiro, apenas para voltar rastejando depois que ele se divertiu. Pensando bem, Odie percebe que pelo menos 2 desses intervalos coincidem com essas configurações de namoro. No entanto, Odie se sente pior por tolerar isso por tanto tempo e permitir que Ian tenha chance após chance. Ele diz que é isso. Está se mudando de volta para Santa Bárbara e deixando Ian e o frio do centro-oeste para trás para sempre. Quanto a mim e Liv, tivemos a conversa mais longa, apesar de estarmos exaustos ao retornar da caminhada. Eu disse a ela logo de cara que não estava interessado em discutir, debater ou algo assim. Eu disse a ela para me contar tudo o que você quiser me contar. Eu não vou interromper, não vou fazer perguntas até você terminar. Então eu quero exatamente a mesma cortesia. Ela concordou. Era tudo desculpa e justificativa. Ela admitia que era errado fazer, então dava uma razão pela qual estava tudo bem, ou apontava para um resultado positivo. Ela expressou que estava muito magoada e chateada com a forma como eu fui embora no acampamento, mas reconheceu que Ian merecia a mesma culpa, já que ele não parava de cutucar o urso. Quando ela terminou, ela perguntou se eu tinha alguma pergunta para ela e eu disse que não. Então comecei. Contei a ela que todo o nosso relacionamento é construído sobre falsos pretextos. Reconheci que a parte lógica do meu cérebro pode ver de onde ela estava vindo e por que ela tentou toda a coisa do Ian. Suas 3 melhores amigas fizeram isso e todas conseguiram ótimos maridos antes de você, mas em algum nível, todas vocês 4 tinham que saber que era errado começar um relacionamento como esse. Disse a ela que era extremamente doloroso saber que ela estava dormindo com outra pessoa, e acredito que isso retardou o progresso natural do nosso relacionamento. Isso mudou fundamentalmente minhas memórias do início da nossa vida juntos. Perguntei a ela, você se lembra de 4,5 meses depois do nosso relacionamento? Tivemos aquele dia incrível. Passamos o dia inteiro juntos. Terminou conosco de volta no meu sofá, mas não estava pronta. Queria estar absolutamente 100%. Eu disse que estava tudo bem, te dei todas as garantias. Você olhou para mim amorosamente, me deu um beijo apaixonado antes de ir embora. Só posso imaginar que você saiu da minha casa e foi para a casa do Ian. Ela sentou-se ali, lágrimas rolando pelo rosto. Eu disse, estou certo? Ela apenas assentiu. Eu continuei. Eu coloquei essa energia em você. Você escolheu não devolvê-la para mim, mas para outra pessoa. Eu talvez pudesse superar isso se a coisa com ele tivesse terminado no primeiro ou segundo mês, quando éramos mais casuais. Mas nós estávamos passando muito tempo juntos depois disso. E você continuou com ele até o dia anterior. Você gostava de ter nós dois. Você fez qualquer ginástica mental que precisava para justificar isso para si mesma. Eu disse a ela, essa última parte que você pode nem perceber é na verdade a pior parte de tudo para mim. Descobrir que você era muito mais aventureira. Isso me faz sentir como a segunda melhor, como um plano de aposentadoria. Resolvido. Eu sou apenas a boa o suficiente. Ponto. Ela interrompeu ali e começou a me dizer não. Não é assim. Ela me ama. Ele era apenas intimidade. Não era real. É assim que é quando eles não importam. É mais fácil ser solto e selvagem então. E assim por diante. Esperei que ela terminasse. Então apenas disse, lembre-se, nós concordamos que era minha vez de falar. Depois, eu disse, e eu entendo que esse é o seu ponto de vista, mas esse não é o meu ponto de vista. Como seu marido, sinto que é meu dever lhe dar o máximo e o melhor da minha energia emocional, minha energia física, minha energia mental, minha energia íntima e assim por diante. Sinto que fiz isso ao longo desses 8 anos. Acho que você me deu o seu melhor em algumas áreas, mas agora sei que não obtive o seu melhor em algumas também. E como homem, devo admitir que a energia íntima é muito importante para mim. Saber que eu não era digno de toda a sua energia e você não confiou em mim com isso é o fator decisivo. Não acho que posso me recuperar disso e pretendo pedir o divórcio. A cena ficou confusa a partir daí e ela começou a chorar muito e implorar, se oferecer, implorar para que eu recomeçasse. Acabei me afastando da situação. Mais tarde, ela fez questão de dizer que estamos em um lugar emocional agora e que preciso dar um tempo a isso. Isso me fez hesitar um pouco. Concordei com o prazo dela de 3 semanas. Como eu disse, já faz 4 anos e meus sentimentos não mudaram. Nós nos encontramos com um advogado de divórcio mútuo que nos representará. Não há filhos envolvidos. Nós dois queremos deixar a casa. Então foi uma reunião inicial tranquila. Ela tem estado extremamente deprimida e eu também, mas isso é para o melhor. Às vezes as coisas simplesmente não funcionam. Algumas bandeiras
vermelhas. Primeiro, eles esperaram 7 meses para ficarem prontos? Eu acho que você saberia se eles estavam mais sérios depois de 1 ou 2 meses. Segundo, quando ela negou depois de 4 a 4,5 meses, isso seria uma bandeira vermelha do tamanho do Texas. Outra coisa, se ela tivesse coberto quando Ian apareceu, o segredo teria sido mantido. Sua futura ex-esposa gosta de ser uma GP traidora. Ainda bem que vocês dois não têm filhos, porque eles não seriam seus e só dobrariam a dor que vocês sentem agora. Tempo cura todas as feridas. Espero que você tire um tempo para se curar disso. Conheça as bandeiras vermelhas de uma prostituta e, eventualmente, ame novamente com uma mulher digna de você.